Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Aline e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre lei da atração. Se você gosta desse tipo de assunto, já curte, compartilha, comenta aqui o que você acha, se você já tentou também, né, colocar em prática a lei da atração e eu vou compartilhar com vocês como que foi para mim. Eu já tentei algumas vezes colocar em prática a lei da atração e em alguns momentos eu vi que realmente funciona, e em alguns momentos eu vi que não funciona, tá? Bom, pessoal, eu sempre me interessei por esse assunto, né? Sobre algumas coisas que a gente pensa em fazer, que a gente quer fazer, às vezes vem um pensamento e quando você vê, parece que tá tendo até um déjà vu, né? Você fala assim, nossa, eu pensei nisso, eu tava com esse pensamento e olha isso, tá acontecendo. Isso para mim é lei da atração. E aí eu comecei a pesquisar aqui no YouTube, sou fominha de YouTube, adoro pesquisar sobre esses assuntos, né? Ouvir o pessoal comentando como que faz, o que faz. E aí eu vi sobre o Ho'oponopono. No primeiro momento eu falei, nossa, que interessante, Ho'oponopono, né? E comecei a colocar os áudios, né, para ficar escutando, sinto muito, me perdoa, eu te amo, aquele negócio tudo. Na primeira semana, na verdade, nos primeiros vídeos eu já não estava aguentando muito aquilo não, sabe, aquela repetição, mas eu falei: "Ah, isso é a lei da atração, vou colocar em prática". E fui fazendo. Aí, um dos canais que eu acompanho, a moça falou assim: "Olha, você tem que pegar um caderno e escrever no caderno, eu como é que é? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo", e eu esqueci a outra frase. E vai escrevendo, escrevendo, escrevendo todos os dias. E assim eu fiz, gente. Comprei um caderno. Comprei esse caderno aqui, só que eu já tirei as páginas já. Comprei esse caderno, já encapei ele aqui, porque eu quero fazer outra coisa com ele. E fui escrevendo. Mas eu já tirei as páginas, meu menino rabiscou aqui a capa. Fui escrevendo, escrevendo, todo dia eu escrevia. A gente acordava cedo e ia escrevendo. Sinto muito, eu te amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí meu pulso ficava até doer. Demorava uns 20, 30 minutos para escrever, porque era muita coisa, tinha que repetir. Aí depois ela falava assim, ó, depois que você escreve pra você, você escreve para as pessoas que você quer ter um relacionamento melhor, seu chefe, sua chefe, eh, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, né? Pessoas que você quer ter um relacionamento melhor, você acha que não tem esse relacionamento que tá bacana, aí você começa a escrever para eles também. Assim fiz eu. Aí fazia pra mim, escrevia pra eles, né, para as pessoas que eu queria ter um relacionamento melhor. Fulano de tal, me perdoa, sinto muito, eu te amo, sou grata. Acho que é isso mesmo. A gente gastava um tempão de manhã, acordava cedo para poder fazer. E aí, e aí, eu fiquei fazendo isso um bom tempo. Bom tempo assim, uns dias, acho que não deu um mês não, porque meu pulso deu demais. E eu percebi que eu não estava atraindo aquilo, sabe? Aquilo estava me deixando ansiosa. Ficar escutando o áudio de me perdoa, sinto muito, não sei o que, não sei o que, e escrever isso direto, ao invés de me deixar tranquila, né? De me deixar de realmente atrair aquilo, estava me deixando ansiosa. Eu estava ficando estressada com aquilo, de ficar, sabe, escrevendo, 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 aquela repetição toda. E não estava atraindo nada. Na verdade, eu estava, tipo, sabe, estava normal. E aí eu parei. Para mim, essa prática para mim não funcionou. Para vocês, não sei se alguém aqui já fez isso de escrever, pode ser que funcione, né? Mas para mim não funcionou. Para mim trouxe esses pontos, sabe? De estresse, ansiedade, a questão mesmo de atrair aquilo ali, para mim não trouxe. Teve um dia que eu até escrevi, eu queria, falei assim, vou escrever que eu vou ganhar na Mega. Eu escrevi um monte de vezes, fez um jogo, nem acertei nenhum número, né? Porque eu acho que eu não estava é, fazendo a lei da atração da forma correta para mim. E eu acho que essa forma de escrever, de ficar falando, de ficar escutando, tem que ser uma pessoa muito centrada, muito mesmo, para conseguir realmente atrair. Fora disso, eu acho que é só repetição e repetição por repetição, para mim não atrai nada.
Bom, então quer dizer que a minha experiência com lei da atração é negativa, que eu acho que não funciona? Não, não é bem isso. Nesse ponto de Ho'oponopono, de ficar repetindo, para mim, eu acho que não funcionou. Eu acho, não, para mim não funcionou, né? Não deu certo. Esse negócio de ficar repetindo, escrevendo, para mim trouxe só ansiedade. Mas, como eu se já, né, eu coloquei aqui, isso já aconteceu comigo alguma vez a lei da atração, né? Então, assim, comigo já aconteceu a lei da atração, em outras coisas, de outros formatos. Na escrita mesmo, mas uma outra escrita, uma escrita intencional, sabe? Eu não escrevi 1000 vezes, eu escrevi uma vez. O que que eu fiz? Eu, igual final de ano, eu gosto de escrever algumas coisas, o que que eu tô querendo pro próximo ano, né? O que que eu fiz, o que que eu tô planejando, enfim. E no ano de 2020, nós estamos em 2025, né? No final do ano de 2023, nós estávamos sem carro. Foi isso mesmo? Não, mentira. No final do ano de 2022, nós estávamos sem carro. Gente, perdi nos anos, mas os anos anteriores aí nós estávamos sem carro. E aí eu vou contar para vocês porque que a gente estava sem carro. E aí eu escrevi, é, eu escrevi o que que eu quero, né? Eu quero comprar tal coisa, eu quero viajar para tal lugar. Aí eu coloquei, eu quero comprar um carro automático. Eu quero ter um carro automático. Porque eu detesto fazer, ficar com a embreagem ali, em morro, essas coisas assim, ter um pouquinho de medo. E aí eu falei assim, ai gente, eu queria tanto carro automático. E já veio na minha cabeça a visão do câmbio automático, sabe? Aí eu falei assim, um modelo, não tinha problema. O negócio seria o carro automático. Só que eu não tinha nenhum real. Nenhum real para comprar o carro automático. Mas eu escrevi aquilo e falei, eu quero. Então foi uma lei da atração intencional. Eu escrevi, porque eu queria, e aquilo ali ficou na minha mente. Eu, né, sempre que eu mexia alguma coisa, eu olhava as coisas e falava assim, ó, um carro. Falei que eu quero um carro esse ano. Gente, e as coisas foram se juntando de uma tal forma que o carro veio. Eu, né, sou CLT, trabalho numa empresa, e aí essa empresa que eu estava antes, ela finalizou o contrato. Quando finaliza o contrato, a gente tem um acerto. E aí, na hora que veio o acerto, como eu já tinha escrito aquilo estava fresco na minha mente, né? Já tinha passado vários meses, mas aquilo estava, tipo assim, latente na minha mente, que uma coisa que eu queria era carro. E eu comecei a olhar, pesquisar na internet, modelo de carro automático aqui próximo da minha cidade que estava vendendo. Então, eu já tinha ideia mais ou menos de alguns carros, né? E aí veio um valor do meu acerto e tudo que daria para me comprar um carro automático. Eu falei, gente, olha, minha oportunidade. E a oportunidade veio e eu abracei a oportunidade. Aí entrei em contato com um amigo meu, né, que conhece algumas outras pessoas, e ele falou assim: olha, meu tio tá vendendo, meu irmão tá vendendo um carro automático, ele assim, 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 assado, e ele vai fazer um preço legal para você. E eu consegui. Então, assim, foi um dos momentos que eu vi que realmente que a lei da atração, ela existe e a gente vai de intencionalidade, né? Aquilo que a gente fica pensando, não por, eu vou colocar aqui que eu vou ganhar na Mega, colocar na, a gente não consegue pensar com intenção. Quando a gente pensa com intenção, a gente pensa assim, ó, eu quero tal coisa, igual eu falei para vocês, eu conseguia já ver o câmbio automático, sabe? Então você consegue visualizar as coisas. Aí realmente eu acho que a lei da atração ela acontece. Outro ponto que eu coloquei aqui, o pensamento da gente já é uma lei da atração. Então, quando a gente começa a perceber que certas coisas que a gente pensa, a gente atrai, começa a aparecer pra gente. E ela pode ser pro bem ou pro mal. Né? Do mesmo jeito que a gente pode atrair coisas boas, a gente pode atrair coisas ruins também. Então, vou contar dois fatos para vocês de coisas que não foram legais que eu atraí com a lei da atração. Primeiro, carro mesmo. Antes desse carro automático, a gente tinha um outro carro, um Gol, né? E aí também foi com muito esforço que a gente conseguiu comprar ele. E
meu marido, ele na época, ele acelerava bastante. E eu sempre ficava falando com ele, falava, olha, cuidado, você vai bater esse carro, cuidado, você vai bater esse carro. E o meu pensamento era só esse. Toda hora que ele saía, e aí ele demorava um pouquinho, eu falava, nossa, bateu o carro. Ai, meu Deus, bateu o carro, sabe? Eu já via, na minha imaginação, eu já vi o carro todo quebrado, né? E ficava pensando também, não só no carro, né, gente? Que eu sou pessoa que pensa nas pessoas, né? Eu pensava assim, de machucar, de quebrar alguma coisa, ele, sabe? Então eu ficava sempre alertando ele, olha, para de correr, que uma hora você vai bater esse carro, para de correr, coloca o cinto, né? E aí, gente, não teve outra. Teve um dia que realmente aquela sensação que eu tinha aconteceu. O carro chegou aqui em casa todo quebrado. Meu marido capotou o carro quebrou, deu um PT, né? Então foi uma coisa que eu atraí, porque eu ficava pensando naquilo direto. Não vou pegar a responsabilidade para mim, né, de ter capotado o carro, né? Porque cada um sabe a sua responsabilidade. Mas eu notei que eu pensava tanto naquilo que aquilo chegou para mim, sabe? Um outro ponto também que eu senti que eu atraí aquilo, porque era um medo. Medo também faz a gente atrair as coisas. Eu sempre quis ter um filho, tive meu filho, mas eu sempre ficava pensando, meu Deus, criança pequenininha sempre dá algum problema, tem que parar no hospital, se ficar internado, uma criancinha pequena, ai meu Deus do céu, que medo, sabe aquele negócio assim? E aquilo foi atraindo medo, medo, medo. Ai, que medo de ter um filho, ele parar no hospital por alguma coisa, de eu ter que ficar no hospital com meu filho. Gente, não deu outra. Meu menino nasceu em fevereiro. E aí passou 2 meses. Ele estava então piquititinho, molinho, todo pequenininho ainda. E ele pegou. Esqueci o nome da. Eu esqueci o nome da doença. É uma doença viral, né? Que geralmente dá no frio. Se alguém saber o nome aí, coloca no chat. Não coloca no chat, coloca nos comentários. É aquela doença que a criança a respiração, ela vai ficando carregada, e aí a criança não vai conseguindo respirar, e quando respira, a barriguinha, ela até entra pra dentro, assim, eu esqueci o nome, gente. Não, tava aqui na minha cabeça, tem que ficar anotando as coisas, tá vendo? Mas eu esqueci o nome. Eu vou lembrar e coloco aqui, escrito em algum lugar. Bom, ele foi e pegou isso, uma doença viral, né, geralmente no frio que tem, e ele estava com 2 meses, fui pro hospital com ele para levar ele para ver. Quando viu, ele estava com, nossa, tô ruim de lembrar dos nomes, mas ele tinha que internar, ele não estava bem, sabe? Já estava com a barriguinha assim, descendo para baixo, aquele negócio tudo dando uns furão assim na barriguinha, sabe? Abaixando mesmo a barriguinha assim, a respiração, sabe? Dava para ver o ossinho assim de lado. E aí, gente, eu fiquei com meu menino internado no hospital aqui da minha cidade. Se eu não me engano, foi 3 dias. Aí ele piorou. Eu tive que ser transferida, né, pro hospital, assim, com mais suporte, porque tinha risco dele ter parada cardiorrespiratória. E aí nós fomos para a cidade de Belo Horizonte, que é a mais próxima daqui, que tem um hospital mais equipado, né? Aí ficamos lá, ele foi para UTI. Olha para você ver como eu tinha tanto medo, ele foi parar na UTI. Aí foi todo picado, da cabeça aos pés, no pescoço. Eu morria de medo de ter que colocar agulha no pescoço, na cabeça, e tudo isso aconteceu. E aí ele ficou lá depois, né? Passou alguns dias, graças a Deus ele recuperou, mas durante esse tempo que ele ficou internado, além desse, eu esqueci o nome aí desse vírus que tinha pegado, ele teve anemia e teve também pneumonia. Então ele ficou com um quadro bem complicado e era o medo que eu tinha e que eu vibrei tanto no medo, mas tanto no medo, que aconteceu. Então, assim, a lei da atração, ela existe tanto para o bem quanto para o mal. Ela não sabe o que é bem e o que é mal. E a lei da atração, para mim, não é escrever aqui
num caderno, ficar repetindo, ficar ouvindo, não. A lei da atração, para mim, é o que você pensa, é o que você visualiza, porque eu conseguia visualizar essa situação. E a situação aconteceu, né? Aí, bom, mas graças a Deus na minha vida não foi só isso. Graças a Deus eu consegui vibrar em outros momentos, na lei da atração de forma positiva, né? Eu coloquei aqui é, quais outras formas de praticar a lei da atração. Bom, o pensamento é a lei da atração nossa, né? Quando eu era mais nova, bem mais novinha, né? Criança para adolescente, assim, a minha mãe era viva ainda e ela tinha muitos terninhos, aqueles terninhos bonitinhos, sabe, de alfaiataria, que na época era baratinho, né? Era baratinho não, era mais em conta que é hoje. E ela tinha muitos que ela gostava de ir pra missa assim e tal, e ela deixava eles pra sair, era roupa de sair. Sempre que eu podia, eu ia lá e experimentava pra ver se já tava servindo em mim, porque eu já tava pré-adolescente, né? E ela falava assim: por que você fica experimentando meus terninhos? Aí eu falava assim: porque eu quero ser, um dia eu quero ser administradora. Eu quero trabalhar com administração. Mal eu sabia o que que era, né? Aí ela falou assim: você quer? Eu falei assim: eu queria. Ela falou assim: olha, você não queria não. Se você quer, você consegue. Depende de você. Se você quer ser administrador, é só você olhar o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que estudar, esforçar, que aí as coisas vão vir, você vai ver. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aquilo trouxe um- um- uma luz em mim, assim, uma coisa assim que, se eu quero, eu consigo. Só que aí passou o tempo, ela faleceu, ela ficou doente, faleceu, né? Eu era muito nova ainda. Aí eu saí dos estudos, depois eu mudo o vídeo, eu conto mais no detalhe. Enfim, só sei que a vida foi dando uma reviravolta, mas aquilo sempre me batia. Se eu quero ser administradora, quero trabalhar com a área de administração, depende só de mim, eu consigo, né? Aí sempre aquilo voltava na minha mente e, enfim, mesmo eu saindo da escola, fiquei uns 3 anos afastada da escola, sem estudar. Aí quando eu voltei, né, para a sala que eu voltei, surgiu um curso junto com o ensino médio. Teria que fazer o ensino médio, né? Tava faltando fazer o ensino médio. E aí surgiu um curso para poder fazer um curso técnico para fazer junto com o ensino médio. E, pasmem, esse curso técnico era curso técnico de administração. E aí eu fiquei doida, falei, nossa, eu quero, porque assim, a gente atrai as coisas, mas a gente tem que saber segurar também, né? Aí eu conversei com a professora, porque como eu era uma aluna que estava dando um pouquinho de trabalho na época, né, adolescente, eu conversei, falei, não, eu quero, eu vou fazer, porque eram poucas vagas. E aí acabou que eu fiz, fui uma das melhores alunas da sala, né, no curso técnico, concluí o meu terceiro ano, consegui o meu diploma de curso técnico também, assim que eu concluí o terceiro ano, em administração, e comecei a trabalhar, e já trabalhava antes, né, mas aí trabalhava num restaurante, e aí uma moça, amiga de uma amiga minha, né, não, nem me conhecia direito, mas ficou sabendo que eu tinha concluído meu curso técnico de administração, perguntou se eu queria tirar a licença de maternidade dela, na empresa que ela trabalhava. Ela trabalhava como almoxarife. Aí eu fui. Só que o meu sonho era ser assistente administrativa. E aí, e tinha umas moças que era assistente administrativa e ela era almoxarife. Mas eu falei, eu quero sim. Passou-se 3 meses que eu estava lá tirando a licença dela de maternidade. A empresa que estava no local, no contrato, perdeu o contrato e entrou uma outra empresa. E nessa outra empresa que entrou, a função que me colocaram foi como assistente administrativa. E daí, a partir daí, gente, eu sempre trabalhei nessa área, sabe? Então, assim, eu vejo que quando a gente pensa naquilo, tem intenção, sabe? Pensa com intenção mesmo que aquilo vai acontecer, consegue visualizar, realmente a lei da atração, ela funciona, sabe? E ainda falando do meu trabalho, né? Aí eu fui trabalhando assim tal. Aí vibrei no medo.
E eu trabalhei nessa empresa aí durante uns 10 anos, 10, 8 anos, eu acho, alguma coisa assim. E aí, gente, eu já estava assim, sabe, estagnada, porque eu era assistente administrativo, mas estava estagnada. E eu falei assim, eu preciso de mudar. Preciso mudar, preciso mudar, preciso mudar. Aí comecei a estudar engenharia ambiental, mas a engenharia ambiental também não era muito minha praia, mas estava estudando. E falei assim, vou pedir para sair desse emprego e vou procurar um outro emprego na cidade onde que eu estou fazendo a, a graduação, né, de engenharia ambiental. Só que eu comecei a vibrar no medo. Eu comecei assim, gente, e se eu sair desse emprego? E se eu não conseguir outro emprego? E se eu ficar desempregada? Né? E fiquei naquele medo, medo, e fui postergando para pedir para sair. Enfim, pedi para sair no final de 2019. Final não, no meio de 2019. Aí consegui ser desligada mais ou menos ali no final de 2019. 2019? É, né? Que não tinha acontecido a pandemia ainda. Foi antes da pandemia. Por exemplo, eu fui desligada num mês, aí no outro mês estourou a questão da pandemia. O que aconteceu? Fiquei desempregada. Tudo que eu fiquei pensando, que eu fiquei vibrando aquele medo, aconteceu. Eu fiquei desempregada um bom tempo, porque a pandemia por aqui, né, acho que o Brasil inteiro durou uns meses, bons meses aí. E aí eu consegui pegar o seguro-desemprego, mas aí o meu seguro-desemprego acabou e eu continuei desempregada. E eu fiquei vibrando naquilo, com medo, com medo, com medo, pensando, gente, o que eu vou fazer agora? Porque o pessoal que trabalhava comigo continuou empregado, continuou recebendo salário, não ia todo dia, né? Alguns faziam iam um dia, outros iam outro dia, até por causa da questão aí de quantidade de pessoas na área, mas estavam ali recebendo seu salário, e eu não. E era o que eu tinha vibrado, era isso. Aí falei, gente, vou parar com isso, vou parar de pensar isso, se aconteceu, aconteceu, e vou focar em outras coisas. Aí eu comecei a mexer com as minhas coisas de artesanato que eu gosto. Falei assim, vou focar nisso aqui, porque né, eu posso ir vendendo algumas coisas de artesanato, faço meu dinheirinho até sair desse cenário de Covid. E aí, assim que eu desgrudei disso, sabe, do medo de ficar desempregada, de ficar sem dinheiro, aí eu lembro que me chamaram eu tinha feito várias entrevistas, mas não conseguia nenhuma, tá? Aí me ligaram, me chamaram em uma cidade próxima aqui, que ia ter uma vaga de assistente administrativo, se eu queria. Aí eu falei assim, claro que eu quero, né? E fui. Aí trabalhei lá por um tempo, era uma obra, eu nunca tinha trabalhado em obra, trabalhei em obra, só que era bem cansativo, né? Todo final de semana vir para a cidade onde eu moro hoje, e no finalzinho do domingo voltar lá para a cidade onde eu estava trabalhando, então o salário também não era tão bom assim, então ficava bem apertado, mas né, eu estava agradecida. E aí, gente, e aí eu comecei a pensar, nossa, seria tão bom se eu conseguisse alguma coisa mais próxima da cidade que eu tô morando, que eu moro mesmo, né? Que é o meu marido mora e tal. E fiquei pensando aqui, pensando, mas falei assim, mas tá ótimo. Eu, nesse emprego aqui, pelo menos eu tô empregada. E aí fiquei pensando, falei assim, não, tantas pessoas trabalharam comigo e falavam tão bem de mim, né? Das minhas entregas. Podia tanto alguém lembrar de mim, aparecer uma vaga, alguém me ligar e falar que apareceu uma vaga que é boa para mim e que fosse com um salário bacana, assim, melhor, sabe, do que eu tava, né? Na época o meu salário era 1.800 nessa empresa que eu tava. E aí, só que era 1.800, mas eu tinha gasto com aluguel lá no lugar onde eu tava, eu tinha gasto com transporte de volta todo final de semana, né, fora os outros gastos que vai aparecendo, porque eu tinha que pegar ônibus para ir para o centro onde eu trabalhava, enfim, no final das contas não sobrava quase nada para mim. Mas eu estava agradecida. Mas ficava pensando nisso, falei, nossa, podia, né? Ai, podia tanto acontecer. E aí a empresa que eu estava, ela ia terminar também. Tinha se passado 3 meses que eu estava nessa cidade. Ela ia terminar o contrato e ia ir para o Rio de Janeiro.
E eu e meu marido, atual marido, nós ainda não tínhamos nos casado, então eu fiquei naquela, falei, nossa, eu ir para o Rio acompanhando a empresa, que a empresa deu essa opção, né, de todos os colaboradores irem acompanhando. Eu falei, se eu for, eu acho que não vai dar certo da gente continuar, porque vai ficar distante, vai ficar ruim para, né, para continuar o relacionamento, né? Eu não gosto muito dessa questão de relacionamento tão à distância assim. Eu moro em Minas, né? Então, assim, de Minas pro Rio é um tiquinho de chão bom. E aí fiquei pensando, falei, nossa, podia tanto surgir, mas se não acontecer, né, vamos lá. E aí passou poucos dias, assim, uma amiga minha que já trabalhou comigo me ligou, perguntou, você tá podendo falar, tá na área? Eu falei assim, não tô na área, a gente fala área porque é a área da Vale aqui, que é a mineradora que mais, né, emprega aqui na região. Disse, não, eu tô em outra área, que eu tava na área da Samarco. Aí eu falei assim, tô em outra área aqui, mas assim, tô disponível. Falei assim com ela. Falei assim, nossa, que bom, porque surgiu uma vaga na empresa que eu tô, uma vaga muito boa, com salário de 2.900. Olha, gente, que diferença. De 2.900. É turno, é 2 dias, você trabalha 2 dias, você folga, não tudo que eu queria, porque eu queria também, assim, ficar um pouco mais tranquila, sabe? Aí, e nesse outro emprego que eu trabalhava de segunda a sábado e pegava 7 horas da manhã e largava tipo 8h30, 9 horas da noite, dependendo, para fazer hora extra, sabe? Aí, no sábado eu largava mais cedo, né? Segunda a sexta eu largava 8h30, 9 horas, fazendo hora extra. Aí ela foi e falou, aí tem essa vaga, você tá interessada? Eu falei, claro que eu tô. Ela falou assim, aí o cargo é técnico de planejamento. E eu tava doida já para sair da área de assistente, né, administrativa. Por mais que era uma coisa que eu vibrei por muito tempo, mas eu queria alcançar, né, outros patamares, né. Falei, não, técnico de planejamento, falei, bacana, falei, vou querer. Aí ela falou assim, então olha direitinho, entre em contato com fulano de tal, e aí eu fiz tudo que ela falou, também, né, segurei, porque corri atrás, liguei para as pessoas que ela falou, realmente pedi a vaga, porque tem muito disso, né, gente? Às vezes a gente, tem essa opção aqui, mas aí você não demonstrar interesse, acaba que a pessoa fala assim, acho que não tá tão afim. Então, demonstrei interesse mesmo, fui atrás, corri e graças a Deus consegui. E aí voltei para a cidade onde que o meu atual marido mora, né, que é a cidade que a gente está morando até hoje. E fui trabalhando nessa empresa e consegui crescer, né, um pouquinho mais dentro dessa empresa. A empresa trocou, igual eu falei para vocês várias vezes, mas assim, o que eu vibrei lá atrás com a minha mãe de trabalhar na área administrativa, eu consegui, sabe? Eu vibrei quando eu era novinha, né? Essa intenção que eu tive e que ela reforçou para mim, né? Que me ajudou muito, eu consegui, que foi trabalhar nessa área administrativa, né? Até hoje eu trabalho CLT, ainda minha função é técnica de planejamento, mas eu tenho a maior parte das coisas que eu faço é administrativa. Então, até hoje eu trabalho nessa área, eu gosto, é uma área que eu gosto, né? Então, existe, funciona, mas a gente tem que saber como que a gente vibra, qual que é a nossa intenção, qual que é o nosso pensamento. O meu pensamento é de querer aquilo, de almejar ou é de medo? Né? O que que eu tô vibrando, sabe? E mas só mais dois assuntos, dois pontos aqui que eu acho interessante também foi esse aluguel, né? Hoje eu moro de aluguel aqui, mas quando eu voltei para cá, né, para essa cidade onde que a gente tá, eu falei com meu marido, olha, vamos juntar, vamos morar juntos. E aí a gente, ele falou, vamos sim e tal, né? E aí a gente começou a olhar aluguel, né? Casa de aluguel. E todas as casas que a gente olhava era tudo muito longe. E meu sonho de novo, meu sonho, minha vontade era morar numa casa, assim, que eu me sentisse confortável. Aqui é o lugar onde eu moro, é um apartamento, né? Mas é todo arrumadinho, assim, a estrutura, né? É confortável, não é grande, mas é confortável. E aí, gente, todas as casas que a gente estava achando na época, era tudo umas casas bem antigas.
sabe? Aquelas casas assim que dá até medo. Você não sabe quem morou ali. E tudo no bairro longe. E aí apareceu um rapaz que já tinha trabalhado comigo há um tempo atrás e me falou me falou não, uma amiga minha falou dessa casa e esse rapaz entrou em contato com o dono da casa e falou de mim. E falou que já tinha trabalhado comigo, que eu era uma pessoa honesta, porque na cidade pequena é assim, né? É, tem muitas casas, apartamentos que são alugadas não é por construtora, assim, como é que fala? Essas lojas, essas empresas de aluguel não, são de boca a boca mesmo. E aí você tem que ter um perfil, né? Tem que ter uns antecedentes bacanas, né? E esse cara era amigo do dono dessa casa, né, desse apartamento onde que a gente mora, e ele me conhecia. E já tinha trabalhado comigo. Aí ele foi falou de mim e tal, com o cara, né? Que eu era uma pessoa confiável, que eu era uma pessoa honesta e tal, tal, tal. E aí ele alugou pra gente. Graças a Deus, um lugar que era bacana, um lugar mais ou menos que eu queria, no formato que eu queria também. E a gente tá aqui morando até hoje de aluguel, mas hoje eu tento vibrar na nossa casa própria, porque, né, gente, não quero viver a minha vida inteira de aluguel. Mas assim, são vários pontos que eu trouxe para vocês aí de como que realmente na prática a lei da atração funciona. Para mim, funciona. Tanto lembrando que ela funciona tanto para o lado legal, para o lado bom, para conseguir as coisas que a gente almeja, mas também funciona para o lado ruim de coisas que a gente tem medo. Coisas que a gente tem medo parece que tem mais facilidade de a gente conseguir vibrar e acontecer. Então a gente tem que segurar bastante, não segurar e ficar pensando ainda mais, mas tentar amenizar esse medo, sabe? Tipo, por que eu tô com medo disso? Se isso acontecer, tem várias outras saídas, né? A gente tentar amenizar esse medo para não atrair aquilo que a gente tá com medo, né? Ah, eu tô com medo de perder o emprego. Mas e funciona muito bem pro lado positivo também. Agora, escrever, né? Ficar falando repetição, para mim, não funciona. No meu ponto de vista, repetição não funciona. Só dá questão mesmo de trabalho de ficar escrevendo, de ficar com o pulso doendo e de perder tempo. Para mim, escrever e ficar escutando é perca de tempo. Mas isso é a minha opinião, tá, gente? Do que eu faço na prática e o que realmente dá certo ou não. Mas eu queria saber de vocês, se para vocês é assim também, se vocês já repararam isso, se vocês têm o caderno de vocês aí de lei da atração e ele funciona, ou se não. Me contem nos comentários o que vocês acham, ou se vocês são que nem a mim também, né, que a lei da atração funciona para vocês tanto no pensamento, no medo e também na escrita intencional, né, que é o que para mim é o que funciona. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu acho que eu me estendi além do que eu pensava, mas realmente é muito assunto. Eu gosto muito desses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e até o próximo. Beijo, até mais.